Olá, irmãos, graça e paz. Mais uma semana, meditarmos na palavra do Senhor. E o texto que eu escolhi aqui para meditarmos está em Hebreus 10, de 19 a 25. Vamos ler? Hebreus 10, de 19 a 25. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, ultimamente nós temos falado muitas mensagens têm sido colocadas com a finalidade de exortar-nos, né? E aí eu fiquei pensando, vou trazer mais uma palavra de exortação, mais uma palavra nesse sentido, né? O povo já está sendo bem instruído nesse sentido. Mas, por outro lado, eu pensei que se deixássemos de ser exortados pela palavra, nós corremos o risco de achar que não precisamos de nada, que somos autossuficientes. E isso gerar em nós uma soberba, nos afastando dos caminhos corretos. Portanto, irmãos, tenham alegria, por alegria, o fato de sermos exortados, pois isso reflete o cuidado de Deus para conosco. Então, dito isto, eu queria que nós adentrássemos ao texto, e esse texto e refletirmos no seguinte tema: exortações aos cristãos. Primeiramente, por que aos cristãos? Esse texto fala diretamente ao cristão. Veja que o versículo 19 diz assim: tendo, pois, irmãos. Então, o autor de Hebreus, ele deixa claro que a exortação aqui era para um irmão em Cristo. Considerando isso, vejamos quais são essas orientações, essas exortações aos crentes daquela época que aplicam facilmente a nós hoje. Então, a primeira orientação, a primeira exortação está lá no versículo 22. Versículo 22 diz: aproximemo-nos com sincero coração. Na oração de Davi em Crônicas, que foi tema da devocional nossa de semana passada, tem um versículo que diz assim: bem sei, meu Deus, que tu provas o coração e que da sinceridade te agradas. Nosso Deus se agrada do nosso coração sincero. Então não adianta a gente querer se apresentar a Deus como uma fachada arrumada, com, sabe, essa capa, porque Deus enxerga o nosso coração e se alegra da sinceridade. Então, a primeira exortação é: tenhamos coração sincero. Tenhamos coração sincero, não demonstremos, não queremos criar essa capa, essa fachada arrumada, por assim dizer. Segunda exortação está no versículo 23. 23 diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. A segunda orientação é: sejamos perseverantes. Aqui está um convite para sermos perseverantes. Romanos tem um texto que nos dá uma sequência bem interessante das nossas ações. Ele diz lá em Romanos 5, de 3 a 4, diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Vejam que o resumo que está sendo dito aqui é: nós vamos passar por tribulação, isso é fato, nós vamos passar por tribulações, todos nós. Mas a tribulação deve ser enfrentada com perseverança. Aqui um convite para que não desistamos. Devemos enfrentar com perseverança. Uma vez sendo perseverante, nos tornamos mais experientes, mais fortes. E a experiência vai nos trazer esperança. É a esperança na completa obra do Senhor, ou seja, a esperança da sua volta, quando seremos transformados e reinaremos com Ele por toda a eternidade.
Assim, a exortação é para mantermos firmes, perseverantes, com os olhos na esperança da glória. A terceira exortação está no versículo 24, que diz assim: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A terceira exortação é: vivamos como igreja. Vivamos como igreja. Embora você seja o templo do Espírito, nós sejamos o templo do Espírito, e onde quiser que estivermos, a igreja estará. Viver isolado não é refletir o propósito de Cristo para a igreja. O propósito é estarmos juntos nos edificando em amor. É como igreja que somos aperfeiçoados. É como igreja que ouvimos as palavras e as exortações através dos nossos irmãos. A exortação da palavra de Deus, exortação vinda de Deus através dos nossos irmãos. Então, assim, eu quero reforçar esse ponto que nós devemos viver com a igreja. A terceira exortação é: vivamos com a igreja. E eu queria emendar já o quarto e último tópico, que tem tudo a ver com esse terceiro tópico. Está lá no versículo 25. Versículo 25 diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Então, quarto é: não deixemos de congregar, não deixemos de estar juntos, dentro do possível, dentro da possibilidade. Nós sabemos que estamos vivendo um momento ímpar, mas não deixemos de congregar. Então, o tópico anterior, ele nos exorta a vivermos como igreja, e esse de não deixarmos de congregar. Vejam que esse problema não é só um problema de agora. O autor relata que isso era costume de alguns. Então, lá naquela época já tinha gente com essa questão de não querer congregar. Deixarmos de congregar só irá nos afastar do evangelho, nos tornará soberbos e principalmente vulneráveis, pois quando as ovelhas se afastam do aprisco, elas ficam suscetíveis aos lobos. Pense nisso. Quando a ovelha se afasta do aprisco, ela está suscetível aos lobos. Então, irmãos, que vivamos uma vida que agrade ao Senhor com coração sincero, sendo perseverantes, entendendo o propósito da igreja e da necessidade de cultuarmos juntos, pois como o autor de Hebreus coloca no final do texto que lemos: antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O dia do Senhor está próximo. Caminhemos em conformidade com a sua palavra. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, ajuda-nos, Senhor, a compreender a tua palavra e viver de acordo com ela, ó Pai. Para que sejamos perseverantes, com vontade, ó Pai. Não deixemos de congregar, ó Pai. Que tenhamos coração sincero e que busquemos, ó Pai, refletir na tua palavra a cada dia, ó Pai, para estarmos mais adequados, Senhor, mais caminhando conforme a tua vontade. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.